o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. E o maior desafio da mudança não é saber o que fazer. O maior desafio da mudança é você continuar fazendo algo que ainda não te traz nenhuma recompensa. É ou não é? Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Seguimos com o estudo do livro Hábitos Atômicos de James Clear. Estamos estudando a quarta e última lei da mudança de comportamento que ele ensina, que se chama Torne esse hábito satisfatório. E dentro da quarta lei, a gente entrou no capítulo 15, na última aula. Eu dividi o capítulo 15 em 3 partes para que os vídeos fiquem bem dinâmicos, né? Você consiga assistir em qualquer tempinho que você tiver livre. E hoje a gente vai entrar na parte 2 do capítulo 15, ok? Se você não viu o início do capítulo, volta um vídeo que você vai conseguir assistir a parte 1 do capítulo 15. Hoje, na parte 2, o James Clear, ele vai revelar uma verdade no livro que explica por que tantas pessoas abandonam os seus objetivos. Ele vai explicar que o seu cérebro, ele não foi projetado para priorizar o futuro. Olha só, o seu cérebro, ele foi projetado para apenas sobreviver ao presente, ok? Então vamos para a leitura, porque eu vou te provar através do que ele ensina no livro que é verdade. Isso é a mais pura verdade, tá? Então, a gente vai para a leitura do livro Hábitos Atômicos. Gente, a gente já está se aproximando do final do livro, né? Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu tô tendo. Esse livro, ele é tão intenso, ele é tão rico de ensinamento, de conteúdo, de conhecimento. Ele traz tanta coisa nova que a gente não sabia que a nossa mente trabalha desse jeito, que ele, apesar de ser um livro grande, denso, né, grosso, eu não tô sentindo passar essa leitura. É como se a gente já está no capítulo 15, a gente já está na última lei da mudança de comportamento, só que assim, parece que eu tô começando a ler o livro agora. Por quê? Porque todo dia tem uma coisa nova que ele ensina pra gente nesse livro, e o mais importante, são coisas novas que a gente consegue trazer para a nossa vida prática, né? Não sei se vocês estão com essa mesma sensação. Não à toa é um dos melhores livros do mundo, né? Hábitos Atômicos. Então vamos lá, ó. O capítulo 15 se chama A Regra Essencial da Mudança de Comportamento, ok? Parte 2. Vamos lá. Gente, deixa eu colocar meu óculos. Agora eu lembrei daquele meme da Juliana. Eu sou das antigas, né, gente? Quem não conhece tem que procurar aí na internet. Juliana, cadê meu óculos? Ai. Não usava óculos não, tá, gente? Comecei a usar esse ano. É a idade. Chega pra todos. Vamos lá. Perdão. Por outro lado, se uma experiência não é satisfatória, temos poucas razões para repeti-la. Em minha pesquisa, eu me deparei com a história de uma mulher que tinha um parente narcisista que a deixava louca. Em uma tentativa de passar menos tempo com esse egomaníaco, ela agia da forma mais chata e tola possível sempre que ele estava por perto. Depois de alguns encontros, ele começou a evitá-la porque a achava desinteressante demais. Histórias como essas são evidências da regra essencial de mudança de comportamento. O que é recompensado é repetido. Essa é a regra, tá, gente? A regra essencial da mudança de comportamento. O que é recompensado é repetido. Ou seja, o que é bom, você quer fazer de novo, tá? O que é punido é evitado.
Você aprende o que fazer no futuro com base no que você foi recompensado ou punido por fazer no passado. Emoções positivas cultivam hábitos. Emoções negativas os destroem. As 3 primeiras leis da mudança de comportamento, torne o hábito claro, torne o hábito atraente e torne o hábito fácil, aumentam as chances de que um comportamento seja executado desta vez. A 4ª lei da mudança de comportamento, torne o hábito satisfatório, aumenta as chances de que um comportamento se repita da próxima. Isso completa o ciclo de hábitos. Mas há um segredo. Nós não estamos procurando por qualquer tipo de satisfação. Estamos à procura de satisfação imediata. O próximo título agora é O descompasso entre a recompensa imediata e a recompensa tardia. Imagine que você é um animal que vaga pelas planícies da África, uma girafa, um elefante ou um leão. Em qualquer dia, a maioria de suas decisões tem um impacto imediato. Você está sempre pensando no que comer, onde dormir ou como evitar um predador. Está constantemente focado no presente ou no futuro muito próximo. Vive no que os cientistas chamam de ambiente de recompensa imediata, porque as suas ações proporcionam instantaneamente resultados claros e imediatos. Agora volte para o seu eu humano. Na sociedade moderna, muitas das escolhas que você faz hoje não o beneficiam imediatamente. Se fizer um bom trabalho, receberá um cheque de pagamento em algumas semanas. Se você se exercitar hoje, talvez não esteja acima do peso no ano que vem. Se economizar dinheiro agora, talvez tenha o suficiente para a aposentadoria daqui a décadas. Você vive no que os cientistas chamam de ambiente de recompensa tardia, porque pode ter que trabalhar por anos antes de que as suas ações proporcionem a recompensa pretendida. O cérebro humano não evoluiu para a vida em um ambiente de recompensa tardia. Os primeiros fósseis de humanos modernos, conhecidos como Homo sapiens sapiens, têm aproximadamente 200 mil anos de idade. Esses foram os primeiros humanos a ter um cérebro relativamente semelhante ao nosso. Em particular, o neocórtex, a parte mais nova do cérebro e da região responsável por funções superiores como a linguagem, tem mais ou menos o mesmo tamanho há 200 mil anos. Você dispõe do mesmo hardware que os seus ancestrais paleolíticos. Apenas recentemente, nos últimos 500 anos, a sociedade mudou para um ambiente predominantemente de recompensa tardia. Em comparação com a idade do cérebro, a sociedade moderna é nova em folha. Nos últimos 100 anos, vimos o surgimento dos automóveis, do avião, da televisão, do computador pessoal, da internet, do smartphone e da Beyoncé. O mundo se transformou muito nos últimos anos, mas a natureza humana, pouco. Semelhantes a outros animais da savana africana, os nossos ancestrais passavam os seus dias respondendo a graves ameaças, garantindo a próxima refeição e refugiando-se de uma tempestade. Faz sentido atribuir um valor alto na gratificação instantânea. O futuro distante era menos importante, e depois de milhares de gerações em um ambiente de recompensa imediata, o nosso cérebro evoluiu para preferir retornos rápidos aos retornos de longo prazo. Economistas comportamentais referem-se a essa tendência como inconsistência de tempo. Isto é, a forma como o cérebro avalia as recompensas é inconsistente ao longo do tempo. Você valoriza o presente mais que o futuro. Normalmente essa tendência nos serve bem.
Uma recompensa certa agora normalmente vale mais do que uma meramente possível no futuro. Mas ocasionalmente o nosso viés em relação à gratificação instantânea causa problemas. Por que alguém fuma se sabe que aumenta o risco de câncer de pulmão? Por que alguém come demais quando sabe que aumenta o risco de obesidade? Por que alguém faz sexo desprotegido se sabe que pode resultar em uma infecção sexualmente transmissível? Depois de entender como o cérebro prioriza as recompensas, as respostas se tornam claras. As consequências dos maus hábitos são tardias, enquanto as recompensas são imediatas. Fumar pode matá-lo em 10 anos, mas reduz o estresse e alivia os seus desejos de nicotina agora. Comer demais é prejudicial em longo prazo, mas é apetitoso no momento. Sexo seguro ou não proporciona prazer imediato. Doenças e infecções não se manifestam por dias, semanas ou mesmo anos. Todo hábito produz múltiplos resultados ao longo do tempo. Infelizmente, esses resultados costumam estar desalinhados. Com os nossos maus hábitos, o resultado imediato geralmente parece bom, mas o resultado final é ruim. Com bons hábitos, é o inverso. O resultado imediato é desagradável, mas o resultado final é bom. O economista francês Frédéric Bastiat explicou claramente o problema quando escreveu: quase sempre acontece que, quando a consequência imediata é favorável, as tardias são desastrosas e vice-versa. Muitas vezes, quanto mais doce é o primeiro fruto de um hábito, mais amargos são os seus frutos posteriores. Em outras palavras, os custos de seus bons hábitos estão no presente. Os custos de seus maus hábitos no futuro. A tendência do cérebro de priorizar o momento presente significa que você não pode confiar em boas intenções. Quando faz um plano para perder peso, escrever um livro ou aprender um idioma, você está realmente fazendo planos para o seu futuro. E quando imagina como quer que sua vida seja, é fácil ver o valor em tomar ações com benefícios em longo prazo. Todos queremos vidas melhores para os nossos futuros eus. No entanto, quando chega o momento da decisão, a gratificação instantânea geralmente ganha. Você não está mais fazendo uma escolha para o você futuro que sonha em ser mais capaz, mais rico ou mais feliz. Você está escolhendo o você presente, que quer ser satisfeito, mimado e entretido. Perdão. Como regra geral, quanto mais imediato for o prazer que recebe de uma ação, mais fortemente deve questionar se ela se alinha com os seus objetivos de longo prazo. Com uma compreensão mais completa do que faz com que o nosso cérebro repita alguns comportamentos e evite outros, vamos atualizar a regra essencial da mudança de comportamento. O que é imediatamente recompensado é repetido. O que é imediatamente punido é evitado. Ok? Então, a gente termina aqui a parte 2 do capítulo 15. Você vê quanta coisa nova, quanta informação nova e legal ele traz para nós, né? Coisas que não sabíamos. Por isso que eu tô falando que esse livro, ele é muito rico mesmo, né? De sabedoria, porque ele é baseado em neurociência, né? Então ele está falando sobre como o cérebro funciona, não é um achismo, né? E ao mesmo tempo ele é prático, né? A gente consegue transferir isso para a nossa vida e entender mesmo, né?
Isso dentro da nossa vida real. Então, gente, vamos lá. Vamos conversar sobre tudo isso que foi lido. Vamos pensar aqui numa coisa, né? Em cima de tudo que ele falou, que ele nos ensinou. Você sabe que você deveria economizar dinheiro, né? Mas comprar algo agora parece mais prazeroso do que economizar dinheiro, né? Você sabe que deveria se exercitar, mas descansar no sofá parece mais confortável do que se exercitar. Você sabe que deveria estudar, mas assistir mais alguns vídeos parece mais satisfatório do que estudar. É ou não é? É. A verdade é essa, né? Mas por quê? É isso que ele está ensinando. Porque o seu cérebro valoriza muito mais aquilo que você sente agora do que aquilo que você vai receber depois. Esse é o primeiro bingo do dia, né? Esse fenômeno, ele é tão poderoso que ele influencia praticamente todas as áreas das nossas vidas, né? E o James Clear, ele mostra que os nossos ancestrais, que viveram durante milhares de anos atrás, em ambientes de recompensa imediata, agiam assim, né? Então, se eles encontravam comida, eles comiam imediatamente. Se eles encontravam abrigo, eles usavam o abrigo imediatamente. Se havia um perigo, eles reagiam a esse perigo imediatamente. Ou seja, a sobrevivência dependia do agora, do imediatamente. E o problema é que o cérebro, ele continuou funcionando da mesma forma, né? Só que o mundo mudou. Mas a programação biológica do cérebro continuou praticamente igual àquela época. Então, hoje você vive numa sociedade completamente diferente. Você trabalha hoje para receber daqui a algumas semanas. Você investe hoje para colher daqui a alguns anos. Você cuida da sua saúde hoje para evitar problemas no futuro, né? Você aprende hoje para aproveitar as oportunidades que vão aparecer na sua vida amanhã. Só que o seu cérebro ainda está se perguntando, e o que eu ganho com isso agora? Olha só que legal. É isso que ele está se perguntando. E é aí que muitos sonhos começam a morrer. Porque a resposta para essa pergunta não é uma resposta agradável para o cérebro, né? Então, o que acontece? Os benefícios dos bons hábitos normalmente são invisíveis para o cérebro no início. Por isso que os sonhos morrem. Então você faz esse exercício hoje, mas você continua parecendo igual amanhã. Você economiza dinheiro hoje, mas você continua sem sentir uma riqueza imediata. Né? Você lê hoje, mas você não se transforma num especialista naquele assunto amanhã. O resultado, ele demora para chegar. E enquanto o resultado está demorando para chegar, a tentação imediata está sempre perto e aí ela parece sempre vencer, né? O James Clear chama isso de um descompasso entre a recompensa imediata e a recompensa tardia. E essa talvez seja uma das maiores armadilhas da vida moderna que a gente vive hoje, né? Porque os maus hábitos, eles costumam entregar prazer agora, só que depois eles entregam sofrimento. Enquanto que os bons hábitos costumam entregar esforço agora, só que depois eles entregam a recompensa. Olha o segundo bingo aí, né? E aí ele vai dando exemplos, né? Ele pede para você observar que comer exageradamente te gera prazer imediato, mas te gera problemas de saúde no futuro. Gastar impulsivamente te gera satisfação imediata, mas te gera dificuldade financeira no futuro. Procrastinar te gera um alívio imediato, mas te gera uma frustração no futuro.
Fumar te gera um relaxamento imediato, mas te gera consequências na saúde no futuro, né? Só que os hábitos positivos, eles funcionam exatamente ao contrário desses que ele falou que são os maus hábitos. Então, o exercício, por exemplo, ele te gera um esforço imediato, mas uma saúde futura. A leitura te gera um esforço imediato, mas te gera um conhecimento futuro, né? Os investimentos te geram uma renúncia imediata, mas te geram uma liberdade futura. A disciplina te gera um desconforto imediato, mas te gera prosperidade futura. Você consegue perceber o tamanho desse conflito? É realmente um paradoxo, né? E muitas vezes você não está lutando contra a falta de disciplina, porque tudo a gente acha que é falta de disciplina que a gente tem, né? Você percebe? Na verdade, você está lutando contra milhões de anos de programação biológica. Olha isso. Não é simplesmente uma faltazinha de disciplina. O seu cérebro, ele quer prazer rápido. Só que a vida extraordinária que você quer, ela é construída através de recompensas que chegam depois, atrasadas. E é exatamente por isso que tantas pessoas não conquistam essa vida extraordinária, elas permanecem presas. Elas continuam escolhendo aquilo que é agradável agora, hoje, imediatamente. E elas nem percebem o preço que elas vão pagar por essa escolha amanhã. O James Clear, ele apresenta depois uma atualização poderosa da tal regra essencial da mudança de comportamento, né? Qual é essa atualização? A palavra imediatamente. Então, ele fala que o que é imediatamente recompensado é repetido. Então, o que é muito bom agora, nesse instante, eu repito. E o que é imediatamente punido é evitado. E o que é muito ruim agora, nesse instante, eu não quero que se repita, né? Essa é uma das leis invisíveis que controlam praticamente todos os nossos hábitos. Essa é a verdade, né? E aí, frente a isso tudo, pode ser que surja na sua cabecinha uma pergunta que é fundamental, tá? Se surgir, tá ótimo. Como fazer o seu cérebro continuar executando hábitos positivos quando os resultados, a recompensa, né? Eles ainda não apareceram? Essa é a pergunta que muda tudo. Porque o segredo não está apenas na disciplina, né? O segredo está em você conseguir criar formas de gerar satisfação imediata, que é o que o cérebro gosta, durante o processo que só vai te trazer recompensa futura, né? Então, quem conseguir permanecer consistente não é necessariamente quem vai ter mais força de vontade, não. É quem vai aprender a recompensar o caminho, o processo, o progresso. Perdão. É quem aprender a celebrar as pequenas vitórias. Que é para o sonho não morrer, que é para não desistir. É quem aprender a enxergar valor antes que os resultados cheguem. Eles só vão chegar no futuro, certo? Por quê? Porque toda transformação que um dia vai ser grande, ela começa invisível, mínima, ok? Pensa comigo, qual hábito positivo que você abandonou porque os resultados demoraram para aparecer? Foi a academia? Foi a atividade física? Qual o prazer imediato que continua te afastando dos seus objetivos? É a procrastinação? É ficar na rede social? O que você está escolhendo hoje que pode te custar caro no futuro? É gastar o seu tempo com distrações no celular? Você está construindo uma vida baseada em satisfação imediata
ou você está construindo a sua vida baseada em uma realização duradoura? Muita gente vai responder satisfação imediata, né? E quais recompensas futuras que merecem mais espaço nas suas decisões atuais? É estudar mais? Porque assim, o que você escolhe repetidamente hoje está criando o seu amanhã. Só que está criando o seu amanhã de uma forma silenciosa, você não está percebendo. Quando você se der conta, o seu amanhã já está criado, né? E é exatamente isso que nós trabalhamos na cartilha Mente de Ouro. A construção de uma mentalidade capaz de enxergar além das recompensas imediatas e te criar prosperidade de longo prazo. Porque a abundância, ela não nasce de uma gratificação instantânea, tá? A abundância só vai nascer daquela capacidade de permanecer fiel ao que realmente importa. E na cartilha Mente de Ouro eu te ensino como que você vence a armadilha que é a satisfação imediata, como que você fortalece os hábitos que vão te gerar resultados duradouros, como que você desenvolve uma disciplina emocional, como que você cria uma mentalidade de prosperidade de longo prazo e como que você constrói uma vida alinhada entre ter crescimento, ter liberdade, ter realização. E junto da cartilha você ainda recebe o bônus Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos para você fortalecer todo dia a sua mente para expansão. Ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, ok? Agora, escreve aqui nos comentários qual recompensa imediata que mais tem sabotado os resultados que você deseja construir no longo prazo. Essa resposta é facílima, eu já canto a pedra aqui que mais da metade vai responder distrações no celular com redes sociais, tá? Para outros vai ser comer, fumar, beber, tá? São os vícios, né, que trazem recompensa imediata. Bom, você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real, aqui você não aprende apenas a mudar os seus hábitos, aqui você aprende a compreender os mecanismos invisíveis que controlam as suas escolhas, porque os hábitos eles não são definidos apenas pelo que você quer, os hábitos eles são definidos pelo que você recompensa, é ou não é, né? E aí quando você muda aquilo que você valoriza, você consegue mudar suas escolhas. Quando você consegue mudar suas escolhas, você consegue mudar os seus resultados. E quando você muda os seus resultados, minha amiga, você finalmente mudou de vida. Ok? Então entendam, o cérebro humano, ele foi programado para buscar prazer imediato. Todo o cérebro humano, o meu, o seu, tá? Todo. Mas as maiores conquistas da vida, normalmente, não vêm de buscar prazer imediato, né? Elas exigem paciência, elas exigem consistência e elas exigem uma visão de longo prazo, ok? Então, aqui você está aprendendo a construir uma mente capaz de trocar o conforto momentâneo pela transformação duradoura. Porque a prosperidade, ela não nasce daquilo que te satisfaz agora. Ela nasce daquilo que você decide construir para a sua vida todo santo dia, ok? O futuro que você deseja viver, ele está escondido atrás daquelas escolhas que você faz quando ninguém está olhando, é ou não é? Então, para lembrar vocês, para fechar esse vídeo, mais uma aula, o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é para isso que eu estou aqui, para ler essa página para você. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, manda essa aula para alguém que você sabe que esse conteúdo vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Continua aqui comigo porque o final do capítulo 15 pode ser exatamente aquela virada mental que você precisava para você conseguir desbloquear, né, essas 1000 novas versões de si mesma, ok?
Um beijo grande no coração de vocês.